Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui o nosso giro de notícias. Antes do vídeo eu vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei e na sequência se inscreva aqui no canal. Muitas pessoas veem os vídeos e acabam se esquecendo de se inscrever. Deixa o like, se inscreva, deixa o hypar também pra fortalecer mais ainda e bora conferir o nosso giro de notícias. Paulo Borrachinha provoca Jean Silva após vitória do Diego Lopes. O Borrachinha, logo após a luta, apareceu em seu Instagram e postou essa foto, ó, com um cara aí com a careca amassada, fazendo uma referência ali, né, às cotoveladas que o Jean Silva tomou, que foram brutais ali no ground and pound, e falou o seguinte, ó: depois da luta, é hora de botar a cabeça no lugar e começar os treinos, porque eu já tenho um novo alvo. E muitas pessoas estão falando que esse alvo aí é o Caio Borralho. Será que o Caio vai aceitar essa luta com o Borrachinha? Vamos ser sinceros, seria uma grande luta. Sem sombra de dúvidas, a maior luta aí do Caio Borralho. O Caio Borralho que recentemente lutou contra o Imavov em uma possível eliminatória para o cinturão e pode lutar agora com o Borrachinha. Você gostaria de ver essa luta? Pra quem que você ia torcer nesse confronto? Já deixa aí a sua opinião nos comentários. E é aquilo, né? Agora o Jean Silva vai ter que aguentar a zoeira. Faz parte. Bora pra próxima notícia. Como a gente sabe, o Diego Lopes venceu o Jean Silva. E muitas pessoas estão falando aí que o Jean se emocionou, que o Jean errou ali no segundo round, mas eu não tô vendo aí quase ninguém exaltando a performance do Diego Lopes. E vamos ser sinceros, performance no mais alto nível. A queda ali no wrestling, o controle no ground and pound e também a armadilha que ele armou pro Jean Silva. De acordo com o próprio Diego Lopes, ele tava só esperando o erro do Jean pra lançar aquele golpe, a cotovelada giratória. Olha só o que o Diego Lopes falou. Abre aspas. Eu queria dar confiança a ele no segundo round pra pegá-lo com a cotovelada giratória. Estávamos observando isso antes da luta. Falou aí o Diego Lopes em entrevista após a luta. Eu vi muitas pessoas aí falando que o Jean estava vencendo o segundo round, que ele estava quase nocauteando, só que, pessoal, eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que o Diego Lopes tinha um plano muito bem traçado, isso de acordo com as próprias declarações dele. Olha só, ele treinando aí a cotovelada nos bastidores, e ele tinha falado antes mesmo da luta que o Jean se expõe muito na hora que tá confiante, que tá vindo ali pra nocautear. Ele tava esperando só esse momento. O Diego Lopes estava frio, enquanto o Jean estava ali emocionado, de acordo com o próprio Jean Silva. Falou que se emocionou, acabou não escutando ali as instruções do corner do Pablo Sucupira e o resultado foi esse, foi nocauteado. Tem que ouvir a equipe, quem tá de fora tem outra visão. Abre aspas aí pra fala do Diego Lopes. Não estou surpreso, fizemos isso durante o camping de treinamento e também antes da luta, no aquecimento. Nada aqui é sorte. Fecha aspas aí, declarou o Diego Lopes. E a foto, ó, matou a cobra e mostrou o pau, realmente treinou a cotovelada. Mérito total do nosso brasileiro Diego Lopes. Temos que exaltar a vitória do Diego Lopes. Temos aqui um possível futuro campeão. Não é só o Jean que pode se tornar campeão. O Diego Lopes já tá aí na porta, já tá batendo na porta pra disputar o cinturão novamente. E aqui, pessoal, vou destacar pra vocês o melhor momento, na minha opinião, da luta, que foi o momento que o Diego Lopes conseguiu colocar pra baixo, conseguiu a montada e começou a dar risada. Depois da luta, o Diego foi perguntado: Diego, por que você tava rindo? E ele falou o seguinte, que tava rindo porque ali ele já sabia que a luta tinha acabado. Ele tava vendo o medo nos olhos do Jean Silva. Pois é, pessoal, a gente tem que destacar aqui essa performance. Olha só a frieza do cara. Depois de tantas provocações, conseguiu uma montada e dá essa risada aí. Gangsta de verdade, o Diego Lopes. E pra quem tá falando que o cara não é brasileiro, se liga aí na reação do bairro do Mutirão, o bairro do Diego Lopes, aqui no Brasil, em Manaus, comemorando a vitória do brasileiro barra mexicano. Olha só. Mutirão, porra! Se lascou, falador! Vai, Jean, falador! Pegou feia! Quem fala muito pega feia! Aqui é mutirão, caralho! É mutirão! Diego Lopes provoca Jean Silva após a derrota. O Jean Silva apareceu antes da luta falando aí da questão do wrestling, que ele era campeão de wrestling, que o Diego não ia conseguir quedar ele. O Jean Silva apostou até o toba que não ia ser quedado e queria apostar até a bolsa. Ainda bem que o Diego Lopes não aceitou aí a proposta, senão o Jean ia ter que dar o toba e também ia ficar sem dinheiro. Olha só o que o Jean falou antes da luta, falando aí da questão do wrestling e tudo mais, e o Diego Lopes não perdoou. Primeiramente aqui, né, ó, a gente tá aqui no Instagram, olha só, o Diego Lopes comentou aí uma carinha, tirando onda, e olha só a declaração aí do Jean Silva antes da luta.
Ele tem um jiu-jitsu, mas não tem um grappling bom, não tem um wrestling bom. Se ele for querer focar em agora em quedar, ele vai tomar uma ruim, porque, pô, eu sou campeão 4 vezes brasileiro de wrestling, pra quem não sabe. Treino wrestling bom tempo, treino... Chute baixo novamente o Diego. Bom, chute giratório, já grudou e botou! E tá aí, pessoal. Contra fatos, não há argumentos. O Diego Lopes foi lá pra Oklahoma, aperfeiçoou seu jogo de wrestling e conseguiu implementar com extrema segurança na luta contra o Jean. Não só conseguiu capitalizar o erro do Jean e conseguir a queda, mas também controlar ali por cima do ground and pound com extrema facilidade. Quase que finalizou a luta no primeiro round. O que vocês acharam da declaração do Jean e também da evolução do Diego? Deixa aí nos comentários. E só destacando aqui, pessoal, eu acho que o Jean Silva tem total condição de se tornar campeão, ainda é muito jovem, tem 28 anos, muita margem para evolução, e eu acho que essa luta aqui foi um divisor de águas para ele voltar melhor, para ajustar aí as brechas e na próxima luta não se deixar levar pela emoção. Quando você provoca o adversário, a intenção é a seguinte: promover a luta, claro, falar bastante ali para promover, para vender, chama muita atenção, e nisso daí o Jean tá certinho. Tem que fazer o marketing, mas quando você provoca, você tem que estar preparado emocionalmente para não cair no seu próprio jogo. Eu senti que o Jean não conseguiu separar a provocação da luta. Ele acabou misturando as coisas ali e levou a rivalidade para dentro do octógono, agindo mais pela emoção do que pela estratégia. E isso é evidente, o próprio Jean falou isso. Se o Jean lutar de maneira fria, ele tem total condição de se tornar campeão e vai chegar nas cabeças em breve. Aguardem aí. Vamos ver como ele volta na próxima luta, né? Teve a questão aí que ele agrediu o Diego no final da luta, deu um soco ali na nuca. Eu acho que o Jean tem que aparecer, pedir desculpas. Querendo ou não, ele vai tomar uma suspensão. Anotem aí, ele vai ser suspenso. O MMA, pessoal, não é farra. O que você faz, você paga. O próprio Sean Strickland foi punido pela comissão recentemente. E eu acho que o Jean Silva também vai tomar um gancho aí de 4, 6 meses. E é isso. Tem que pedir desculpa. Tem que ser humilde no momento. O Jean é um cara humilde, sempre foi um cara humilde, respeitoso e adotou uma postura mais provocadora depois da luta com o Bryce Mitchell, quando ele percebeu que ser humilde não valia muito a pena, porque quando você fala bastante, você vende a luta, quando você provoca, você chama atenção. Foi assim com o Bryce Mitchell, mas é aquilo, o Bryce Mitchell já estava todo abalado psicologicamente, já o Diego Lopes estava tranquilo e é brasileiro também. O Jean Silva achou aí que o Diego era bobo. Ah, vou ficar falando aqui, vou entrar na mente dele, quando na verdade o tiro saiu pela culatra. Quem agiu pela emoção foi o Jean Silva, e não foi o Diego Lopes. E isso ficou evidente na luta. O Jean tem total condição de se tornar campeão, mas tem que lutar de maneira mais fria e separar o trash talk, a provocação, da estratégia de luta. Não misturar as coisas. E o Jean Silva apareceu em seu Instagram e fez uma declaração após a derrota. Abre aspas para as palavras do Jean. Com a bênção de Deus, seguimos lado a lado, porque só nós dois sabemos a força que existe quando caminhamos juntos. Você é minha fortaleza, minha calma no meio do caos, a mão que nunca solta da minha. Obrigado, minha linda, por acreditar em mim quando o mundo duvidou, por não desistir quando tudo parecia pesado demais. A verdade é que tá doendo muito aqui dentro. É uma dor que não se explica, que aperta o peito, que muitas vezes me tira o sono e me faz pensar se eu vou aguentar. Mas é nessa hora que eu lembro de você. E quando eu penso em tudo que já passamos juntos, essa dor deixa de ser um peso e vira combustível, vira força, vira fé. Porque eu sei que com você ao meu lado, até o impossível se curva diante de nós. Nós já enfrentamos as batalhas que muita gente nem sonha, e mesmo assim permanecemos firmes e vamos continuar vencendo, transformando lágrimas em conquistas, dificuldades em vitórias. Eu te amo, meu amor. Fecha aspas, declarando o Jean Silva aí. Belíssimas palavras aí do Jean Silva, fazendo uma homenagem à sua esposa. E eu quero ver o Jean como campeão, eu quero ver ele com o cinturão. Só que, pessoal, a gente tem que reconhecer o momento foi do Diego Lopes, tem que ser humilde, reconhecer a derrota, trabalhar nos erros e, principalmente, não agir com tanta emoção dentro do octógono. Como eu falei, o Jean Silva é jovem, tem 28 anos, tem muita carreira aí no UFC e vai se tornar campeão. Mas tem que separar o trash talk da luta. Entrar pra lutar, esquecer, a luta já foi vendida, você já promoveu. Na hora ali, deixa a emoção de lado e segue o plano de jogo. O Jean tem tudo pra se tornar campeão. Tamo junto, Jean. Não sei se você tá vendo o vídeo, mas saiba que eu sou seu fã. Às vezes eu falo aqui uma coisa ou outra, né, que pode soar, que tá sendo até duro demais, tá sendo chato, tá pegando no pé do cara, mas não, pessoal. A gente tem que ser sincero e honesto, porque quem quer o melhor da pessoa, fala a verdade. Agora, quem é bajulador, fica passando pano. Ah, não foi tudo isso, aquele soco ali depois da luta. Ah, o Jean tava bem no segundo round, foi sorte do Diego Lopes. Isso daí é você negar os fatos. Você tem que reconhecer os erros pra arrumar, senão não tem jeito. O caminho é pra baixo.
Enfim, pessoal, esse foi o nosso giro de notícias. O que vocês acharam? O que vocês acharam da luta do Jean e do Diego Lopes? Acha que o pessoal tá tirando o mérito do Diego? E sobre o Jean, acha que ele ainda pode se tornar campeão? O que ele tem que fazer pra se tornar campeão, na sua opinião? Deixa aí nos comentários. Deixa o like também, se inscreva pra acompanhar e deixa o hypar. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo, ó, que tá rolando aqui no canto. Só clicar e conferir. Te vejo lá.